Tem dias ou fases inteiras em que tudo parece dar errado. A vida se torna um labirinto sem saída. Nada flui, nada responde, nada preenche. Você sente que perdeu a direção, que está fora de si, que o mundo continua girando lá fora, enquanto por dentro tudo está paralisado. As pessoas não entendem, os conselhos não ajudam, as promessas de melhora soam vazias. Porque na prática, tudo em você está gritando por alívio, mas ele não vem. E nesse vácuo surge a pergunta: será que isso vai passar? O que poucos dizem, ou o que você talvez não consiga ouvir no meio do caos, é que esse colapso, esse vazio, essa sensação de que tudo está ruindo, pode ser exatamente o sinal que você estava esperando. Não o sinal que você imaginava, claro, mas um sinal real, visceral, de que sua alma está dizendo: chega, a versão antiga não serve mais. E quando a alma grita assim, a vida escuta e começa a reorganizar tudo, de forma dura, muitas vezes, mas profundamente necessária. Carl Jung dizia que o caos é a ordem que ainda não compreendemos. E talvez seja isso. Talvez o que você está vivendo agora não seja o fim, mas o início de algo muito maior. Só que esse início não vem com celebração. Vem com perda, com silêncio, com crise de identidade. Porque antes de algo grandioso acontecer, você precisa ser esvaziado, precisa ser preparado, precisa desapegar do que já não sustenta a sua nova frequência. Você sente que não tem mais força, mas o que está acontecendo é que a força antiga já não te serve. Ela era baseada na sobrevivência, na pressa, na cobrança. Agora, a vida quer te ensinar outro jeito de viver, um jeito que exige verdade. E verdade, às vezes, começa com colapso, começa com a demolição de tudo aquilo que era só fachada. E isso, por mais difícil que pareça, é libertador. Porque o que desmorona agora estava te impedindo de florescer. O fundo do poço, muitas vezes, é solo fértil. Mas é preciso estar lá para perceber. É preciso aceitar a escuridão sem pressa de sair. É preciso parar de lutar contra o momento e começar a escutá-lo. Porque é nesse ponto da estrada, onde tudo parece perdido, que a alma começa a plantar as sementes da sua nova versão. E quando elas florescerem, porque vão florescer, você vai entender. Foi preciso tudo parecer ruim para que tudo pudesse, enfim, se tornar verdadeiro. Este vídeo é um lembrete. Se tudo parece ruim agora, é sinal de que sua melhor fase está chegando, não como milagre, mas como consequência, não como fuga, mas como resposta, porque a vida não erra, e o caos que você vive hoje é só o começo do que vai, amanhã, fazer sentido de um jeito que hoje você ainda não consegue imaginar. Quando tudo começa a desmoronar, a mente entra em pânico. Ela tenta entender, controlar, prever. Ela quer respostas rápidas, saídas imediatas, atalhos para voltar ao estado anterior. Mas o caos não vem para ser evitado, ele vem para ser atravessado. É nesse atravessar, nesse caminhar doloroso por dentro da desordem, que a alma começa a se reorganizar. E sim, parece que tudo parou, mas é nesse aparente estancamento que os maiores movimentos acontecem. Não fora, mas dentro. Jung compreendia isso profundamente. Para ele, o inconsciente age com sabedoria quando o ego perde o controle. Quando a persona, a imagem que sustentamos para o mundo, já não dá conta, algo mais profundo assume o comando. E o que parece colapso é, na verdade, reinício. Só que, para o ego, isso dói. Porque ele perde o chão, perde o roteiro, perde as certezas. E o ego odeia não saber, mas a alma ama esse não saber, porque é nele que ela pode, enfim, respirar. As grandes transformações raramente começam com euforia. Elas começam com desestrutura, com silêncio, com a quebra de tudo aquilo que mantinha a vida em modo de repetição.
E se você está nesse ponto agora, onde tudo parece confuso, pesado, estagnado, saiba, é exatamente assim que começa um renascimento verdadeiro. Não começa com força, começa com rendição, com a humildade de aceitar que você não está no controle e que isso, por mais assustador que pareça, é uma bênção disfarçada. Quando a vida tira tudo de você, ela não está te punindo, está te preparando. Está limpando o caminho para que algo novo possa surgir. Está arrancando o que está em excesso, o que foi acumulado por medo, o que foi sustentado por obrigação. Está te chamando para perto da essência. E esse chamado nunca é leve, nunca é confortável, porque ele exige que você solte. E soltar às vezes parece morrer, mas morrer é parte do processo, porque só morre o que já não serve mais. Você não está sendo destruído, está sendo moldado, não está sendo abandonado, está sendo reorientado. O caos é um recomeço camuflado. E tudo o que parece estar dando errado agora pode ser, na verdade, o início do alinhamento mais profundo que sua alma já viveu. Mas esse alinhamento exige atravessar o deserto, exige confiar, exige ficar quando tudo dentro quer fugir, porque o que está nascendo em você precisa de espaço, e espaço só surge quando o velho cai. Muitas vezes o caos se instala porque você pediu, em algum momento, por verdade, pediu por sentido, pediu por amor real, pediu por uma vida que fosse sua. E a vida, ouvindo isso, começa a reorganizar tudo. Só que você esperava que essa reorganização viesse com beleza, com leveza, com facilidade, e ela veio com demolição. Porque tudo aquilo que você pedia exige estrutura nova, e estrutura nova só se ergue quando a antiga vem abaixo. É nessa queda que muita gente acha que errou, que fez algo de errado, que está pagando um preço. Mas não. Você está pagando um preço, sim, mas não de erro. Está pagando o preço da verdade, e a verdade, quando chega, limpa, e a limpeza, antes de ser alívio, é tempestade, porque arranca, remove, expulsa o que não tem mais como ficar, e você sente isso em cada parte do corpo, em cada pensamento, em cada relação que já não vibra como antes. É um processo solitário, eu sei, mas é nesse lugar de solidão que sua essência começa a falar mais alto. Quando tudo ao redor silencia, a alma sussurra, e o que ela diz, você precisa ouvir. Não com os ouvidos, com o corpo, com a presença, com o cansaço que pede repouso, com o vazio que pede fé, com a mente que pede rendição. É uma conversa silenciosa entre você e você, entre o que morre e o que quer nascer. Nesse ponto da jornada, sua única tarefa é não interromper o processo, não tentar voltar ao que era, não querer apressar o que ainda está sendo formado. O novo precisa de tempo, a cura precisa de tempo, a revelação precisa de tempo, e esse tempo é agora. É esse tempo de não saber, de não controlar, de apenas estar, de confiar que sim, parece ruim agora, mas é sinal. É chamado, é reorganização profunda. O caos antes da virada é sempre o mais difícil, mas também é o mais fértil, porque é quando a alma cava fundo. E quanto mais fundo ela cava, mais alto você vai florescer depois. A parte mais dolorosa da mudança profunda é perceber que nada do que parecia estável consegue permanecer quando a alma decide evoluir. Você tenta segurar, tenta manter as mesmas relações, os mesmos lugares, os mesmos hábitos, mas tudo começa a se mostrar instável, frágil, incompatível com quem você está se tornando. E essa sensação de que nada está dando certo pode, na verdade, ser a prova mais clara de que o novo está vindo e o antigo está ruindo porque já não tem mais função. A vida, antes de te entregar algo novo, te mostra o que já não serve. E essa clareza é violenta, porque obriga você a admitir que muita coisa foi sustentada por medo, por apego, por carência.
E agora, com mais consciência, você percebe, não dá mais. Não dá mais para se encaixar no que já machuca. Não dá mais para insistir no que te adoece. Não dá mais para viver uma versão pequena daquilo que você sabe que pode ser. E nesse não dá mais, tudo começa a cair. Você não está perdendo, está sendo libertado. Mas o ego não entende isso de imediato. Ele chama de fracasso. Ele chama de abandono. Ele chama de desgraça. Porque ele só sabe interpretar a vida a partir da permanência. Mas a alma não. A alma entende o movimento. Ela sabe que perder é parte da dança, que soltar é um passo necessário, que esvaziar é um gesto de amor próprio. E por mais que doa, ela insiste, siga, continue, confie. Nesse ponto, o maior desafio é não se sabotar, não tentar voltar ao que já foi, não buscar conforto em lugares que já provaram que não te sustentam. É preciso suportar o desconforto do novo ainda não ter chegado, porque esse desconforto é o útero da sua próxima versão, é onde a semente está germinando, é onde o invisível está criando forma, mas isso só se revela para quem permanece, para quem escolhe confiar mesmo quando tudo parece estagnado. O sofrimento de agora não é castigo, é maturação. É sinal de que sua alma está expandindo, e expansão sempre exige rompimento. A pele antiga precisa rachar para a nova poder respirar. E cada rachadura, cada descompasso, cada lágrima que você derrama nesse processo é sagrado, é parte do seu renascimento. E por mais escuro que seja o momento, ele está te preparando para uma clareza que você ainda não imagina. A pior armadilha do caos é acreditar que ele é definitivo, mas ele nunca é. Ele é passagem. Ele é meio, ele é travessia. O que parece estagnação, muitas vezes, é só o intervalo entre quem você era e quem está nascendo agora. E esse intervalo, por mais doloroso que seja, é necessário, porque o novo não pode chegar se o velho ainda ocupa todo o espaço. Você começa a perceber que os sinais estão por toda parte. Nas conversas que já não fluem, nos lugares que já não te energizam, nos sonhos que mudaram de cor, nos cansaços que não são físicos, são existenciais. A vida está falando, está apontando, está te dizendo, chegou a hora. Hora de deixar morrer o que não te representa mais. Hora de confiar que o que está vindo vai te exigir mais verdade, mas também vai te oferecer mais paz. E quando você começa a ouvir, a entrega se torna possível. Você para de resistir, para de brigar com o momento, para de tentar salvar o que já foi. E nessa entrega, você encontra algo que não esperava, alívio. Porque mesmo sem certezas, a alma relaxa quando percebe que você, enfim, está disposto a mudar. E é nesse ponto que tudo começa a se transformar. Lentamente, silenciosamente, mas com profundidade. O caos é o parto, e todo parto é confuso, doloroso, intenso, mas ele sempre termina com o nascimento, e o que está nascendo agora é você. Antes que algo novo se manifeste fora, é preciso que tudo se alinhe por dentro. E esse alinhamento, ao contrário do que muitos imaginam, não acontece na pressa, nem na força. Acontece no silêncio, acontece no esvaziamento. A vida, antes de entregar, retira. Ela desocupa o que está cheio de excessos. E você sente isso como perda, como abandono, como retrocesso. Mas não é. É só a alma criando espaço para o que, enfim, poderá chegar com verdade. Porque o novo não chega em terreno desorganizado, ele precisa de preparo. Esse preparo acontece no invisível. Enquanto fora tudo parece parado, dentro tudo está em movimento. Seu sistema emocional está se reorganizando. Seu coração está aprendendo a bater em outro ritmo. Suas escolhas estão sendo depuradas, sua intuição refinada. E o corpo, por mais cansado que pareça, está se ajustando para sustentar uma nova frequência. E essa nova frequência
Vai te levar a lugares onde o antigo você não teria força para chegar. Mas, nesse meio tempo, o silêncio é inevitável. A vida parece desacelerar. O mundo continua girando, mas você sente que está num tempo suspenso. Os convites cessam, os encontros diminuem, as respostas não chegam. E o primeiro impulso é se desesperar. Querer fazer algo, correr atrás, provocar o movimento. Mas a alma não se move na pressa. Ela precisa desse intervalo, precisa dessa pausa, porque é nela que você vai ouvir o que realmente importa. Você começa a perceber que, mesmo na ausência, existem sinais. Uma sensação de leveza ao soltar algo que doía. Um suspiro que vem depois do choro. Uma intuição que te guia em silêncio. Pequenos indícios de que algo está mudando. De que, mesmo sem saber como, você está se preparando para algo maior. É como se a vida estivesse tirando tudo o que é ruído para que, enfim, você ouça sua própria verdade com nitidez. A alma tem um tempo próprio. E ela é paciente. Ela não força, não exige, não atropela. Ela convida você a confiar, a repousar, a se entregar ao que ainda não tem nome, mas já pulsa dentro. E essa entrega é o que torna o processo mais leve, não porque a dor some, mas porque ela passa a ter um lugar certo, passa a ter sentido, passa a ser reconhecida como parte do caminho e não como punição. Nesse momento de recolhimento, tudo o que parecia importante começa a perder o brilho. Você se vê repensando prioridades, reavaliando rotinas, revendo relações. E esse repensar é uma limpeza. Uma cura silenciosa que só pode acontecer quando você se permite parar. Não parar como desistência, mas como reverência ao momento. Como quem entende que a vida está gestando algo. E toda gestação precisa de tempo, de cuidado, de silêncio. A fase da retração é também a fase da reconstrução. É nela que você se reencontra, que você se escuta, que você percebe o quanto vinha vivendo no piloto automático, respondendo ao mundo, mas se calando por dentro. Agora não mais. Agora a escuta voltou. E com ela vem a clareza de que tudo o que foi retirado estava ocupando o espaço da sua própria verdade. Você começa a agradecer por aquilo que não ficou, por aquilo que te deixou, por aquilo que parecia perda, mas era libertação. Porque agora você sente, está pronto para o novo. Não o novo como distração, mas como direção. Um novo que respeita seu tempo, sua história, sua essência. Um novo que chega não como salvação, mas como continuidade, como consequência da coragem que você teve de não fugir de si. E é nesse solo, agora limpo, que as primeiras sementes da sua melhor fase começam a germinar. Você ainda não vê, mas sente, e isso basta. A vida começa a se reorganizar em silêncio, sem alarde, sem espetáculo. O que parecia estagnação se revela como enraizamento. Você começa a perceber que não estava parado, estava se preparando, estava criando raízes mais profundas para sustentar algo que, quando vier, virá com verdade, com potência, com duração. E essa percepção muda tudo, porque você entende que a melhor fase não chega de fora, ela nasce dentro. Ela começa no instante em que você para de fugir da própria verdade. As pequenas mudanças se tornam perceptíveis. Você se sente mais presente, mais lúcido, começa a agir com mais intenção, começa a se relacionar com mais clareza, começa a dizer sim com mais integridade e não com mais firmeza. Você não está mais vivendo por inércia, está escolhendo, e essa capacidade de escolher com consciência é um dos maiores sinais de que sua nova fase já começou. Ainda tímida, ainda em gestação, mas real. Essa nova versão sua não precisa de aplausos. Ela não está preocupada em provar nada. Ela apenas é. Ela se sente confortável no silêncio. Ela se sustenta na presença. Ela não precisa ser compreendida, porque foi compreendida por você.
E essa autoaceitação muda o campo inteiro, porque quando você se honra, o mundo começa a responder de outro jeito. As conexões ganham mais qualidade, as oportunidades se alinham com seu real desejo, e o tempo volta a ter sentido. Você começa a viver de dentro para fora. A alma, antes sufocada, agora dirige. E com ela, a vida ganha outra textura. Mesmo os dias difíceis passam a ser atravessados com mais serenidade, porque agora você sabe que tudo é parte, que tudo tem função, que tudo tem ritmo. Não há mais desespero, porque há confiança. E essa confiança te ancora, te firma, te prepara. A melhor fase não chega com fogos. Ela chega com silêncio interno, com leveza nos ombros, com noites bem dormidas, com a sensação de estar no lugar certo, mesmo sem saber exatamente onde vai dar. Ela chega quando você para de esperar por algo extraordinário e começa a viver o ordinário com presença. Quando um café quente, um olhar sincero, uma pausa no meio do dia se tornam suficientes para te lembrar: eu estou aqui, e isso basta. Esse estar aqui é o que sustenta a nova fase. Você não precisa mais ser alguém, precisa apenas ser. E esse ser, depois de tanta dor, depois de tanto vazio, depois de tanto caos, se torna um milagre, porque agora ele é inteiro, ele é consciente, ele é livre. A melhor fase é essa em que você para de se abandonar, em que você cuida, em que você nutre, em que você planta, sem pressa, sem cobrança, sem autoabandono. Você se dá conta de que o caos não te destruiu, ele te reconstruiu. Ele te trouxe para perto de si. Ele tirou o que era ruído e devolveu o que é essência. E essa essência agora floresce, ainda com delicadeza, ainda com cautela, mas com firmeza. Porque ela sabe que depois de tudo o que foi vivido, não há mais como voltar. O novo chegou, não como ruptura, mas como consequência da escolha de permanecer. Sua melhor fase não é um ponto no futuro. Ela é uma frequência, uma qualidade de presença, uma disposição interna de viver com mais verdade. E quando você entra nesse estado, tudo ao redor se adapta, porque a realidade externa é um reflexo do que você sustenta por dentro. E agora, por dentro, há paz, há coragem, há uma vontade serena de seguir. Sim, tudo parecia ruim, mas era sinal. Sinal de que a vida estava te preparando para algo maior. E agora, devagar, isso está nascendo, dentro. E em breve, por fora também. Você passou pela escuridão sem mapa, sem garantias, sem promessas. Teve dias em que nada parecia fazer sentido, em que tudo em você queria desistir, fugir, silenciar. Mas você ficou no vazio, ficou no luto, ficou na confusão. E esse ficar, mesmo sem entender, foi a semente do que está nascendo agora. Você não pulou etapas, não se traiu para se salvar, não encurtou o caminho. E por isso agora, o que floresce dentro de você tem raízes profundas, tem verdade. A sua melhor fase não virá como fuga da dor, mas como fruto da dor atravessada. Ela não será marcada por conquistas externas, mas por um silêncio interno que te ancora, te pacifica, te alinha. Você vai olhar para tudo o que parecia ruína e entender: foi preciso, foi necessário perder, parar, esvaziar, silenciar, porque só assim a vida conseguiria te trazer de volta para o que importa, para o que é seu, para o que é real. Esse vídeo é um lembrete de que o caos não era o fim, era o início. E se você está nesse ponto onde tudo parece desordenado, cansativo, sem luz, respire, porque isso também vai passar. E não só vai passar, vai se transformar. E quando se transformar, você vai olhar para trás com os olhos de quem reconhece a travessia, de quem honra o próprio caminho, de quem agradece, mesmo com cicatrizes, por não ter desistido de si. Se isso tocou você, se fez sentido com o que vive hoje, comente aqui.
Eu confio no novo que vem. Porque essa confiança é o solo fértil da sua próxima fase. É o sinal para a vida de que você está pronto para receber. E o que você vai receber não será apenas um novo tempo, será um novo você. E esse novo, você não cabe mais em dor antiga. Tudo parecia ruim, mas era só o início. E agora, sua melhor fase começa.